Sem querer de maneira alguma ofender os cães, sabem aquelas pessoas que estão sempre com cara de cão? Hoje vamos falar sobre isso. Acho que não posso começar o episódio sem referir ai Costa, cagando a Costa. E sem querer tecer qualquer opinião política, porque na verdade nem sei se a tenho neste momento, não me interessa muito. Só queria dizer, nesta sequência da demissão do Tony, vi algumas notícias e em todos os momentos que se referiu o Twitter, as pessoas dizem a antiga rede social Twitter. Não há ninguém, não há um ser humano que chame X, 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 blá blá blá, nem sequer sei. Ninguém sabe como é que se diz. Por isso é que toda a gente continua a dizer a antiga rede social Twitter. Portanto, quem teve nas ideias de mudar o nome daquilo, não sei o que é que tem dentro do cérebro. Se calhar tem um cérebro semelhante em morfologia ao do burrão da Jiffy. Portanto, isso é que é um grande X. É o X, é o... lá está. É o Twitter ter passado a chamar-se X. Comentário feito. Posso comentar outra coisa em relação à admissão do Tony, é que estou ansiosa pelo programa do Rap. Estou ansiosa, estou aqui a contar os minutos. São neste momento 7, o programa dá às minhas 11 e, portanto, faltam 4 horas. E estou muito excited. Muito, muito, muito excited. Portanto, espero que não desiludam. Políticas à parte, vamos falar da minha semana, porque assim, muito mais interessante, acho eu, não é? Depende do ponto de vista. Em termos de trabalho, foi uma bela seca, foi super desmotivante, das piores semanas que já tive. Eu acho que um dos fatores que está aqui também a fazer com que estas últimas semanas tenham sido tão difíceis é que estou farta de estar aqui, quero ir a casa e eu preciso de férias, preciso descansar. O fim de semana já não é suficiente há bastante tempo, portanto tenho andado a arrastar um bocado e cada vez está pior. Esta semana houve ainda também alguns problemas lá no equipamento que eu vos tinha dito que andávamos a alinhar, ficou alinhado, fui fazer medidas, voltou a desalinhar, fiz mais medidas, desalinhou, tive que retirar outra vez, tive que esperar que fosse alinhado, e ando nisto há bué de tempo. E pronto, e então tipo, cada dia é do tipo, nem sei se vou lá chegar no dia a seguir e vou poder finalmente progredir nas medidas que tenho para fazer, sabem? Porque estou sempre dependente se o equipamento vai decidir trabalhar ou não. O que é super chato. Ainda tentei fazer outra coisa em paralelo que não correu bem. E, portanto, eu acho que estamos num ponto que os próximos 15 dias é assim. É bom que todos os santinhos colaborem, porque senão vai ser em vão. Vai ser em vão, mais valia de férias, 3 semanas. É esta a conclusão que chegamos. E pronto, portanto, ao nível do trabalho, foi isto, no fundo. E portanto, vamos aí falar de outros episódios que aconteceram na minha vida após as 6 da tarde. Ou, pelo menos, não dentro do laboratório. Portanto, pá, aí a primeira coisa que aconteceu, acho que foi na terça-feira, que a vizinha de cima decidiu dar uma festa. E eu acho que já tinha aqui referido que ela dá bastantes festas. Se não, volto a repetir, ela dá festas todas as semanas e é sempre durante a semana. O que me chateia imenso. Primeiro, porque não tem respeito nenhum por ninguém que vive à volta dela. Segundo, porque eu já avisei para estarem calados e eles não respeitam. Pronto. E eu não quero ser uma mãe ou uma avó, não é? Não quero ser tipo uma autoridade aqui que é ganda seca, parece que nunca fez uma festa. Não, não é isso. Mas acho que as pessoas têm que ter o mínimo de respeito. E, na verdade, há muitas semanas em que eu nem sequer digo nada. Que é tipo, se for um dia que eu até tenha dormido bem na noite anterior ou que nem esteja para aí virada, simplesmente espero que eles se calem, porque é um facto que pouco depois da meia-noite as coisas costumam ficar silenciosas. Mas esta semana, exato, tenho a certeza que isso aconteceu terça. Esta semana isso aconteceu na véspera de eu ir para a recepção. Portanto, na véspera de eu acordar às 6 da manhã, o que é totalmente incompatível com o meu relógio biológico. Então comecei a ficar super irritada, especialmente porque acho que foi na semana passada ou na outra que tinha reclamado. Portanto, tipo, não sei, não me cabe muito na cabeça que um vizinho te chama a atenção há pouco tempo e tu fazes logo a mesma bosta passado poucos dias. Pronto. Mas, esta também não tem nada dentro do cérebro. E então, mais uma vez, abri a janela
e gritei, desta vez, gritei, muito irritada, por favor, calem-se, em inglês, porque não faço ideia da nacionalidade dela, mas também não sei como é que se diz em francês. Na verdade, nem sei muito bem como é que se demonstra esta fúria em inglês também. Pronto. E porquê é que fui à janela? Bom, primeiro porque não faço a mesma ideia de quem vive aqui em cima e, portanto, não vou bater à porta, recuso-me. E segundo, porque a maioria do barulho vinha da rua. Porque, ou seja, eles tinham a janela aberta porque estavam a fumar e depois o barulho, tipo, vem por aí, porque as janelas são bem antigas e etc. O que aconteceu? Pediram desculpa, calaram-se, tipo, tivemos 10 segundos de silêncio, fecharam a janela, não se ouviu nada, fui-me deitar e começo a ouvir, tipo, música de bum, 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 bum. E eles aos pulos, eles aos gritos, eles tudo. Isto não está a acontecer. Pronto, porque, ou seja, eles fecharam, e depois, ou seja, eu fui abrir a janela para ver se estava a ouvir alguma coisa mais na rua e não, efetivamente, só eu é que estava a ser, a partir do momento em que eles fecharam a janela, a única pessoa que estava a ser incomodada era eu, porque vivo de baixo, não é? Pronto, e como lá está, isto não é muito isolado, e efetivamente a música estava muito alta e de certeza estava lá muita gente dentro, e estava o caos. Pronto, e comecei a ficar super irritada e não estava mesmo a conseguir dormir, estão a ver? E então, desculpem. E então, o que é que eu fui fazer? Liguei para a polícia, como é óbvio. Porque, como já disse, não, tipo, recuso-me a ir lá acima. Não faço ideia de quem é que vive lá. São pessoas avariadas da cabeça, claramente são, mas, tipo, não sei qual vai ser a reação. Não vou bater à porta. Até porque já tinha avisado uma vez, não era avisar duas que ia fazer a diferença. Portanto, ou seja, já lhes tinha dado a minha oportunidade. Então lá fui descobrir o número da polícia, liguei, não sei o quê. Bom, não sei se a polícia veio, se não veio. O que é certo é que eles acabaram por se calar, passava pouco da meia-noite. Mas, para quem tem que acordar às 6, foi uma noite meio complicada. Pronto. E depois eu fiquei a pensar, bom, eu não tenho a certeza, não tenho a certeza se a polícia veio cá ou não. E, para além disso, eu já avisei 2 vezes, já, tipo, à janela, e nunca teve efeito, não é? Por isso, eu vou escrever uma carta. Pronto, então, foi o que eu fiz. No outro dia, quando cheguei à recepção, esta semana, decidi não fazer nada do meu trabalho na recepção, portanto, foi meio tratado de coisas pessoais, não é? Então, ChatGPT, expliquei a situação e disse, olha, queria escrever uma carta, mas não sei escrever em francês, não sei o quê, podias aí fazer. E então ele lá escreveu a carta em francês e depois disse, ok, agora quero a versão inglesa porque não sei a língua da pessoa. Pronto, e assim foi. Fiquei com 2 versões da carta, em francês e em inglês, e ainda bem que pedi ao ChatGPT, porque ele escreveu, tipo, o bem-estar das pessoas à tua volta é importante, não sei o quê, é importante respeitar, para que todos os vizinhos se deem bem, não. E se fosse eu escrever, nunca ia fazer isso. Tipo, eu escrever uma carta muito mais violenta. Por isso foi bom ter ido. Acho que foi o único momento em que o ChatGPT foi mais humano que um humano. Na sua história, foi o que aconteceu. Pronto, escrevi a carta. Imprimi a carta, para não ir com a minha letra ou etc, não é? O que acontece? Dia complicado no trabalho, vim para casa, tipo, boa da tarde, acho que nesse dia até saí às 8 e tal, então esqueci-me da porcaria da carta lá. Só que só fazia sentido ir entregá-la nesse dia, porque eu tinha escrito ontem, portanto era relativo ao dia anterior, né? Pronto. Então escrevi a carta à mão, caguei, acabou por ir com a minha letra. Se ela for comparar com as campainhas, com o nome que está nas campainhas ou na caixa do correio, vai ver que, tipo, qual é o meu nome, mas de qualquer das formas ela sabe de que casa veio a carta, porque eu referi lá que tinha chamado a atenção. E de qualquer das formas é um bocado óbvio, né? Pronto, never mind. Fui lá pôr a carta mesmo à porta dela, porque a caixa do correio não faço ideia que pessoa é que corresponde, né? Pronto, então fui lá pôr a carta e até hoje nunca obtive resposta, mas até hoje nunca mais houve nenhuma festa. Portanto, vamos ver esta semana como é que corre. Mas já sabem, é um bocado complicado esta gestão dos vizinhos, porque as pessoas simplesmente não querem respeitar, tipo... Eu não sei, eu falo quanto a mim, eu acho que na minha memória nunca fui chamada a atenção por vizinho nenhum. Tipo, lá em Almada fazia bué da vez até, não é bué da vez, mas se calhar uma vez por mês ou isso, fazia lá algum jantar, tipo com 4 ou 5 amigos, que não gera assim muito barulho. Para já também as pessoas têm que ter noção de quantas pessoas metem dentro do apartamento, né? Mas pronto, nunca éramos assim muitos, mas às vezes tipo, ou estava-se a falar de um assunto que as pessoas, entre aspas, exaltavam-se e falavam mais alto, mas aí tipo é a pessoa que paga a renda, ou seja, o dono da casa, no caso eu, que tinha que chamar a atenção disso, não é? Tipo, antes dos vizinhos terem a opção de ir reclamar. E depois é também as horas a que se termina. E tipo, se mete música não se pode pôr muito alto, não. Epá, e choca-me um bocado que as pessoas não tenham o mesmo respeito por quem vive à sua volta. Especialmente quando são chamadas a atenção e tipo, continuam a fazer igual. Mas pronto.
se tiverem dramas com vizinhos, partilhem como é que resolvem, porque é sempre uma dúvida, vamos lá bater à porta, chamamos logo a polícia, porque tipo, se chamarmos logo a polícia sem fazer nada, parecemos mesmo bué de autoritários, mas às vezes tentar ir lá e resolver as coisas bem também vão, portanto, não sei bem qual é a solução para este caso. Esperemos que a situação fique resolvida, senão vou dar as boas-vindas às vossas sugestões para lidar com estas pessoas que vivem aqui em cima. Continuando na onda de cartas de amor feitas pelo GPT, pelo chat GPT. Então, como eu vos tinha dito na semana passada, eu tinha que ir ao médico de família pedir para ele me receitar consultas com vários médicos especialistas. E então, o problema é que eu não sei falar francês, tipo, como deve ser, para simplesmente chegar à consulta e improvisar tudo. E correr ao risco de depois querer uma consulta com, sei lá, um oftalmologista e o homem receitar com o ginecologista, estão a ver? Pronto. E então, ChatGPT também disse-lhe em inglês o que é que precisava, que médico e para quê e porquê, e ele traduziu para francês. E eu fiz um wordzinho com oftalmologista, preciso de verificar a graduação dos óculos, até por trabalho com lasers, blá blá blá, nutricionista, gostava de alterar a minha alimentação, nananã, pronto, e por aí vai. E então, quando cheguei à consulta com o homem, sentei-me, com o papelinho, abri o papelinho, e ele começou a olhar, tipo, mas a fazer o gesto para aceitar a carta. E eu assim, olha, meu querido, isto não é um papel oficial, isto é um papel que eu escrevi porque não sei falar francês e quero ter a certeza que levo daquilo que preciso. E, portanto, por exemplo, preciso de ver o oftalmologista. E ele, para o oftalmologista eu não preciso de passar receita, não. E eu, ok, pronto, então tem os outros. E dei-lhe o papel. E ele, mas eu não tenho aqui os óculos, não consigo ler, pode continuar a ler você. E eu, ótimo, ainda bem que estamos a falar de oftalmologistas, não é? Ainda bem. E ainda bem que o homem está cheio de vontade de trabalhar, porque, portanto, estamos a falar de um senhor, literalmente um senhor, nos seus 90 anos. Não é 90, mas tipo, sabem, aquelas pessoas que já estão cansadas de trabalhar. E não é cansadas tipo cansadas tipo mesmo, já deviam estar reformadas, pronto, já deviam estar a tratar do jardim, sentados no sofá a ver o preço certo, porque também dá o preço certo aqui, e também é o gordinho que apresenta. Pronto, não interessa. Só que ele continua a trabalhar. E como continua a trabalhar? Está lá sempre com uma cara de cão. É daqui que vem. Cara de cão. E sempre com uma motivação completamente... Porque é que o homem foi para o trabalho sem os óculos, não é? Pronto. E depois, eu digo, preciso ir ao oftalmologista? Não sei quem não precisa. Preciso ir ao nutricionista? Não sei quem não precisa. Tipo, lá em baixo marca, porque nós aqui na clínica temos nutricionistas, certo? Preciso ir ao dermatologista. E ele, ok. E nem pergunta porquê. Tipo, se ele nem pergunta porquê, para que é que eu tenho que lá ir, não é? Então, nem pergunta porquê e começa assim. Portanto, como qualquer médico, até claro, não é? Mas até claro, de olhos fechados para o computador. E ele não estava a ver uma letra de que estava... Tipo, uma letra que ele estava a escrever, ele não via, porque não tinha os óculos, ele tinha acabado de dizer. E escreve super lentamente. E vocês perguntam, então, mas ele escreveu tipo toda uma página? Não. Ele escreveu 3 linhas. E a meio da escrita perguntou-me, porquê é que tem que ir ao dermatologista? Só me para pôr aqui, porque eu não estou minimamente interessado, não é? Pronto, lá lhe disse porquê. Escreveu outra linha e meia. E imprimi um documento com 3 linhas, nas quais tinha mais ou menos 33 erros ortográficos. Portanto, e eu que não sei falar como deve ser francês e escrever também dou muitos erros, tipo nos acentos e assim, consegui identificar montes de erros que ele deu. E portanto, é assim, ainda bem que eu levei o papel, ao menos metade da consulta, ao menos metade das pessoas naquela sala esforçaram-se naquela consulta. Pronto. E na onda destas pessoas que não têm uma estrondosa motivação para ir trabalhar, eu lembrei-me de alguém que não tendo nada a ver, tem. Lá está, na desmotivação para trabalhar. E vejam lá se conseguem acompanhar. Portanto, a malta de Montemor, eu vou desbloquear uma memória espetacular. A malta que não vai ficar a saber de um conceito, usem. É uma ideia de negócio que eu acho que faz falta. Pronto. Então, antigamente, quando eu andava, eu acho que até ao 9º ano, 10º no máximo, havia em Montemor uma mercearia, que era a cooperativa. E a malta acabavam as aulas e a malta normalmente ia lá comprar o lanche.
E vocês, ok, tipo, isso existe em todas as terrinhas, uma mercearia onde a malta vai comprar lanche. Pá, sim, mas vocês não estão preparados para o conceito que eu vou descrever a seguir. Portanto, nesta mercearia havia uma senhora, aliás, eram duas, mas vocês nem conseguiam bem distinguir qual era qual, porque ambas as duas, não é? Tinham uma alta cara de cão. Uma cara de cão que nenhum cão consegue ter. Pronto. E estas senhoras trabalhavam na charcutaria dessa mercearia. Mas ali, a partir das 4h30, 5, quando os estudantes começavam a chegar, o que elas tinham que fazer era Santos. E vocês hão de pensar, ok, tipo, vocês iam lá comprar Santos para o lanche, pagavam 1 euro ou qualquer coisa por uma Santos, que já estava feito, ou elas faziam na hora, mas tipo, era, ou seja, Santos de fiambre 1 euro, Santos de queijo e fiambre 1,5 €, tipo assim, não é? Não era isso que acontecia. Então elas, pessoas altamente motivadas para trabalhar, davam-lhes uma tarefa super complicada a vender Santos, que era, portanto, a pessoa chegava lá, escolhia o pão, e elas iam buscar o pão, imprimiam a etiqueta do pão, portanto, castinho, 19 cêntimos. A seguir, a pessoa dizia se queria com fiambre e queijo, só com fiambre, só com queijo. Acho que manteiga não estava incluído. E elas iam pegar na barra do queijo, cortavam uma fatia de queijo, pesavam uma fatia de queijo e punham dentro da Santos. 2 cêntimos a fatia de queijo. A seguir a pessoa pedia fiambre. Ok, vão pegar no naco de fiambre, cortam uma fatia de fiambre, pesam uma fatia de fiambre, metem na Santos. E no fim temos uma Santos que custa 19 cêntimos do pão, já não me lembro os preços que disse, portanto, 19 cêntimos do pão, 2 cêntimos do queijo, 3 cêntimos do fiambre, 24 cêntimos. 24 cêntimos do lanche. E por isso é que a malta continuava aí sempre lá. E depois era de género. O pão, acho que era às 5, tinha uma fornada. Então a malta, de género, saía às 4h30, demorava 5 minutos a chegar lá, mas ficava à espera. Tipo, às vezes fazia-se ali tempo para esperar pelo pão quente. Depois era, mãe, queres também Santos? Sim. Então eu fazia o número que elas odiavam, que era tipo 4 ou 5 Santos de uma vez. E depois a isto ainda juntava que a minha Santos era de mortadela com azeitonas. Que era tipo uma coisa que elas tinham que desencantar o naco lá dos confins da charcutaria. Bem, não estão bem a ver. Mas isto é grande conceito. Já viram onde é que hoje em dia vocês comem uma Santos por 25 cêntimos? E já nem estou aqui a considerar a inflação, mas é mesmo tipo... Sei lá, se for uma pastelaria, é o preço de... Ninguém vai pesar a fatia do queijo. Não. Tipo, não é assim que são feitas as contas. Pronto, e desbloqueou uma memória, o médico. Por isso foi giro. Depois, outra coisa que aconteceu esta semana, bizarra, foi uma atitude da minha avó materna. Que foi... ela estava lá no grupo da família. Portanto, nós temos um grupo da família no WhatsApp. E a minha avó tem WhatsApp. Esta avó tem WhatsApp. Portanto, é até bastante... Ela às vezes até é menos boomer do que a geração dos pais. Só às vezes. E então, ela estava lá a falar blá 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 de alguma coisa e nisto usa um termo que eu tipo não conhecia ou não sei, não se fez luz no meu cérebro, que foi deglutição. E eu, ok, não sei o que é isto. Avó, o que é isso que estás para aí dizer? E ela, como é que uma quase doutora não sabe? E estas merdas? Desculpa lá, eu estou a tirar um doutoramento em Química. Não é um doutoramento na vida. Eu continuo a ser burra, ok? Eu nem Química sei, na verdade. Pronto, mas tirando isso, à parte disso, como é que ela me explicou o que era o termo de deglutição? Bom, para já, quando enviou a definição do termo, não é? Claro que tinha que acrescentar como resposta, como anexo, mais uma vez, tipo cá em baixo, escreveu, cá está a senhora doutora, tipo assim. E eu, olha, já agora que sabe tanto, venha fazer o doutoramento por mim, não é? Que eu agradeço. Pronto, mas como é que ela me explicou o significado da palavra? Então ela agarrou num papel, escreveu, tirou foto e enviou foto. Portanto, eu cá deste lado recebi uma fotografia a dizer deglutição é o termo usado para descrever não sei quê, todo um parágrafo, todo um texto completo a explicar o que é deglutição. E eu fico, avó, como assim? Porquê? Para já, porque é que não escreveste diretamente no telemóvel? Tu normalmente escreves, trocas mensagens connosco, não é? Sabes escrever no teclado do telemóvel. Porque é que raios foste escrever num papel para tirar foto? Quando normalmente são 1001 problemas para enviar uma fotografia para o grupo. É daquelas coisas que ela às vezes esquece. É como ouvir o podcast. Eu expliquei-lhe como é que se fazia, ela ouviu o primeiro episódio, nunca mais ouviu nenhum porque se esqueceu como é que se abre isto.
Esqueceu-se sequer do nome. Estão a ver? E com mandar fotografias, normalmente é igual. Com publicar fotografias no Facebook, a mesma coisa. Ela, muitas vezes, publica o print screen. Ou seja, por exemplo, o Bernardo, que é o bebê da família, não é? Minha tia manda uma fotografia, ela acha giro, o que é que ela faz? Tira print screen, publica o print screen no Facebook. E eu acho isto extraordinário. A maneira como as avós mandam no mundo e estão-se completamente a lixar para o que os outros pensam, eu acho extraordinário, extraordinário. Mas eu ainda lhe vou ensinar como é que se mandam áudios, que é para ela me poder explicar os próximos termos esquisitos que decidir utilizar com áudios. E isto vai ser life-changing. Ela vai ficar maravilhada quando descobrir que isto dá para fazer. Aposto que vai ser daquelas pessoas que manda tipo áudios uns atrás dos outros, Vai ser épico. Depois vou dar update disso. Entretanto, isto foi o que aconteceu de nada interessante, mas foi o mais interessante que tivemos durante a semana. Depois só aconteceu aí uma coisinha durante o fim de semana que eu fiquei a pensar. Então, tipo, ontem à tarde tive que ir aqui andar... Tive que ir às compras. Tive que ir inspirar-me para comprar uma roupa qualquer de jeito para vestir no dia de anos. Porque normalmente não considero que me arranjo muito bem no dia-a-dia. E depois... E tipo, é na boa. Mas quando chega a estas alturas de fazer anos, ou um Natal, ou uma ocasião qualquer, gosto de me sentir bonita, não é? Problemas de primeiro mundo, obviamente. Pronto, e então fui ali a umas lojas ver, não sei o quê. Portanto, andei a pé aqui na... Isto é tipo Espanha, no sentido em que as lojas são nas ruas. Vocês andam na rua, entram na loja, voltam para a rua, estão a ver? Pronto, então cruzei-me aí com bastantes turistas que falavam as mais diversas línguas, mas o que me saltou a atenção, e vejam lá, isto vai ser bastante específico, portanto, pessoas que estejam a ouvir, que não vivam em Portugal e que não saibam falar a língua mãe desse país onde vivem, para vocês, quando ouvem alguém falar inglês, não é como se estivessem a falar português. Tipo, para mim, ou seja, eu ouvi os turistas a falar inglês na rua e foi tipo, olha, estes falam português. E depois foi tipo, não, tu és burra, tu estás a perceber o que eles estão a dizer, mas eles estão a falar inglês. Isto não é a tua língua. E isto já me aconteceu várias vezes. Só que, lá está, este fim de semana aconteceu tipo assim... com vários grupos seguidos, tipo, eu tinha acabado de validar, ok, não, eles estão a falar inglês, não é português, mas a seguir volto a pensar o mesmo, tipo, não é intuitivamente, é involuntariamente, pronto, e eu não sei se isto sou só eu que sou um bocado parva, ou se é a mesma coisa que acontece, porque lá está, o francês eu já vou percebendo, e consegui ir ao médico com um transcrito do chat GPT e desenrascar-me, conseguir ir ao supermercado e, tipo, resolver problemas, nananã. Mas não é uma língua que, se estiverem a falar ao meu lado, eu automaticamente percebo tudo o que estão a dizer. Tenho que me esforçar. O inglês já não é tanto assim. Tipo, já domino melhor e é a língua que uso todos os dias, a toda a hora. Então, quando ouço alguém a falar, parece que... percebo automaticamente o que estão a dizer e depois parece que é português. É este bug aqui dentro do cérebro. Enfim. Não tarda, vamos ter verdadeiros portugueses a andar por aí, porque já vi que vai ser feriado, os feriados do 1 e do 8 calham à sexta-feira, que é muito bom, não é? Maltinha com fim de semana prolongado, e eu com inveja, porque aqui o único feriado em dezembro é o Natal. O que já não é mau, porque é um dia que eu tiro de férias que não conta como dia de férias, Mas, é triste, porque dezembro era sempre aquele mês, as semanas podem ser complicadas, podemos ter exames e testes e não sei o quê, mas temos 2 feriados. E aqui isso não acontece. Vai acontecer em maio. Em maio há bué de feriados, cá. Aí 5. Maio tem 4 semanas, há 5 feriados. Vai ser épico. Aí vou-vos eu fazer inveja, digo-vos já. Alerto-vos já. Antes de me ir embora, porque sim, este episódio hoje vai ser curtinho, que eu tenho mais que fazer também, não é? Tenho mais que fazer do que estar para aqui a falar, ainda por cima não tenho nada de jeito para dizer que esta semana foi bem desinteressante. Vou-vos dar aqui um update de culinária, que é, estou enjoada da comida. Tipo, como eu já tinha explicado, normalmente tenho que fechar uma emenda para a semana seguinte, na semana anterior, porque depois o frigorífico é bastante limitado, não é? O espaço. E tenho um Google Keep, sabem? Tipo uma lista. É uma lista onde vocês põem a emenda, vários pratos, e depois podem ir arriscando e selecionando. Pronto, não sei se estou a explicar da melhor forma, mas é capaz de vocês perceberem.
E basicamente o que eu faço, mais ou menos à quarta ou à quinta da semana anterior, é correr essa lista e pensar assim: será que me apetece comer bacalhau com natas? Sim ou não? Se sim, seleciono e aquilo vem cá para cima, se não, continuo lá naquela lista morta. E depois chego ao fim com 6 ou 7 pratos e faço então a lista de compras que é dos ingredientes que são precisos para cozinhar esses pratos. E pronto, o que acontece? Aquilo, volta na volta, está-se sempre a repetir, não é? E esta semana, eu acho que tudo o que comi, nada me soube bem. Estou enjoada porque são coisas que nós repetimos bué de vezes. Já não consigo mais. Tenho que variar. E esta semana, quando fomos às compras, foi meio assim uma emenda mal feita do tipo, vamos aos congelados buscar qualquer coisa. Pronto. E então comprámos, fomos à parte, descobri que há uma parte vegan no Auchan que vende meat-like products, ou seja, coisas que imitam carne, mas que não são carne, são à base de proteína vegetal. E então comprámos uma embalagem de carne picada, que é, na verdade, soja picada. Acho que é assim. E vamos fazer bolonhesa. Está neste momento a ser confeccionada pelo burrão na Jiffy. Que para a culinária não é nada burrão, digo já. E portanto estou bastante curiosa para ver como é que fica. E confesso com um bocadinho de medo, porque quando abrimos a embalagem aquilo cheirava a pate de sardinha. Daqueles, sabem? Aqueles patés de sardinha que se compra pré-feitos. Portanto eu espero que saia uma bolonhesa de legumes, vá, e não uma bolonhesa de pate de sardinha, porque isso ia ser só estranho. Vamos ver. Na semana passada comprámos douradinhos. Menti quando disse que nenhuma refeição me soube bem. Esta soube, mas foi tipo já no domingo passado, por isso é que já não me lembrava. Comprámos douradinhos vegan e aquilo sabia tal e qual os douradinhos normais. E nem foi assim tão caro. Por isso agora estou aí numa de experimentar estas brincadeiras. Como vos disse, quer dizer, não disse explicitamente, mas devem ter percebido, marquei consulta para o nutricionista para saber como é que vou fazer aqui uma adaptação do regime alimentar e para me dar ideias de comidas, no fundo, também. Mas só tenho receita, Só tenho vaga para janeiro. Portanto, até lá vou continuar a inventar. Podia não ser uma pessoa criativa. E é isso que temos hoje. Não há update de abacate, porque ainda não tive tempo de concretizar a minha ideia brilhante para que um abacate nunca morra nesta casa. Portanto, quando eu tiver tempo, haverei de mostrar. Vamos esperar que esta semana seja bastante mais interessante, porque este foi pai dos piores episódios que já fiz, na minha opinião. Não houve nada de jeito para dizer. Mas a malta também, ao nível do entretenimento, tem outras coisas por onde passar o tempo, ok? Ontem deu um extraordinário episódio de Taskmaster. Hoje vai dar um extraordinário episódio de Isto é Gozar com Quem Trabalha. E eu vou ver como é que está a bolonhesa, antes que alguém suje o fogão. E é isso, maltinha. Au revoir!